Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Tô colocando a legenda. E, pessoal, já iniciando, eu quero que vocês coloquem aqui para mim. A gente vai falar hoje sobre o tema distúrbios comportamentais e desequilíbrios no físico, vulgo doenças. Mas o foco maior vai ser sobre distúrbios comportamentais. E aí eu quero que vocês coloquem aqui pra mim, se você aí na sua casa. Boa noite, Andréia. Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Se você aí na sua casa tem algum animal que apresenta algum tipo de distúrbio, ansiedade, muito medo, muito apego, alguma coisa assim, coloca aqui pra mim. Por amor, pra eu já sentir no campo que a gente tá formando. E aí, enquanto isso, o pessoal vai entrando e eu já vou iniciar. Não vou enrolar muito, não. Me conta aqui, se você aí na sua casa, seu animal tem algum distúrbio de comportamento, ansiedade de separação, alguma outra coisa assim. Andresa, coloca o nome dele pro reiki de amanhã, hein? Coloca o nome dele pro reiki de amanhã. Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Tá bom a internet pra vocês aí? Dorothy tem muito medo de outros gatinhos, não consegue socializar. Isso, socialização com outros animais ou com pessoas. Coloca aqui pra mim, gente. Que aí a gente já vai iniciar. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, boa noite. Bom, muito apego possessivo e se torna agressiva com os demais. Muito apego pela tutora. Então fiquem nessa live, vai ser importante pra vocês. A gente vai conversar sobre isso, tá? Bom, hoje então, para quem tá entrando agora, a gente vai falar sobre distúrbios comportamentais e um pouquinho sobre doenças no físico já instauradas, doenças crônicas, tá? Mas o foco maior vai ser sobre o comportamento, que o comportamento desequilibrado pode se tornar uma doença. Então, por isso a gente vai chegar nas doenças, tá? Então, eu vou iniciando. E aí o pessoal vai entrando. Quem for entrando, coloca aqui pra mim se seu animal possui algum distúrbio de comportamento. Come coisas, faz xixi no lugar errado, é ansioso, é muito apegado. Enfim, qualquer coisa que vocês vejam e sintam que não é comum dele. Não é comum acontecer num animal teoricamente saudável. Não dizendo que o de vocês não é, pelo amor da Deus. Então, quando eu falo sobre desequilíbrio, né, eu tô falando que algo não está em equilíbrio. Alguma coisa está desequilibrada, está fora ali do que é normal, do que é habitual, do que é pra ser, né? E aí, então, quando eu falo que tem algo desequilibrado, a gente precisa entender o porquê, né? O que desencadeou esse desequilíbrio. Qual foi a causa de desencadeamento desse desequilíbrio, né? Então, para entender o porquê saiu daquela reta. Só uma coisa, gente, se você conhece alguém que tem algum animal, que tem alguma dessas coisas que eu falei, ansiedade, medo, depressão, apego, enfim, compartilha essa live com essas pessoas porque vai agregar muito para elas e, consequentemente, para os seus animais. A minha intenção é chegar nos animais, então me ajudem a chegar ao maior número de animais, tá? Bom, continuando. Então, se tá havendo desequilíbrio, tá havendo algum lugar que tá desencadeando isso. Dentro do meu ver, uma coisa importante, hoje na live eu não vou trazer soluções, tá? Eu vou trazer possibilidades. E dentro dessas possibilidades, cada um de vocês vai se enquadrar de uma forma diferente. Então, eu, Priscila, gosto de estudar várias frentes. Então, eu estudo comportamental, eu estudo energética, eu estudo física, e aí eu vou montando e vou juntando a minha própria realidade e vou compartilhando aqui com vocês, tá? Então, esse desencadeamento, né, de um desequilíbrio, pra mim, no comportamento, pode vir em 3 aspectos.
Primeiro, energético, que eu não vou adentrar muito nesse hoje. Eu sei que é o que eu mais falo, que eu mais gosto, mas não vai ser esse que eu vou falar hoje. Ambiental, então é onde o ambiente que o animal está inserido, com outros animais, com as pessoas da casa, quem convive, o que ele faz e assim por diante. E a gente tem também o emocional, né? O emocional, esse emocional pode ser do animal, mas a minha intenção não é falar do animal, a minha intenção é de falar do tutor que está relacionado a esse animal, o tutor de maior proximidade desse animal. Tem gente nova entrando, tem pessoas aí. Gente, seguinte, coloca aqui pra mim se o teu animal tem algum distúrbio de comportamento, algum desequilíbrio, posta aqui pra mim. Ele se lambe muito, ele se coça muito, ele não te obedece, ele tem ansiedade. Alguma coisa assim, coloca aqui pra mim pra eu sentir vocês. Eu já vi que tem bastante apego. Eu vi que tem antissocial, animais antissociais aqui. Coloquem até para eu conseguir abordar assim diretamente no ponto, para conseguir atuar com vocês, assim. Então, para mim é importante saber quem tá aí do outro lado para poder falar com vocês, tá? Então tá, então a gente tem essas 3 opções a princípio, né? Energética, ambiental e emocional, tá? Ok. A energética não vou falar muito, que é aquela questão de campos e blá blá blá, que a gente não tô afim de falar hoje. Eu quero falar um pouco sobre a ambiental. Mas antes de chegar nela, eu preciso que a gente observe uma coisa muito importante. Primeiro, uma coisa que leva ao desequilíbrio, né? Uma coisa mais prática, na verdade mais teórica, prática, é a falta de conhecimento que nós temos sobre as necessidades essenciais dos nossos animais, independente da espécie. Então, por exemplo, cachorro precisa passear, precisa, né, ter contato com outros animais, precisa brincar. Ok, essas são as necessidades, né, essenciais dos cachorros. Os gatos, eles precisam ter arranhadores, eles precisam ter uma alimentação mais constante, eles precisam ter uma certa proximidade, mas ao mesmo tempo o espaço deles, então eles não querem ser muito sociáveis e a gente precisa respeitar isso. Então, quando a gente não tem essa consciência, esse conhecimento das necessidades essenciais dos animais, a gente acaba fazendo com que desencadeie comportamentos não esperados. Nossa, tava parado aqui, vocês estão falando um monte, eu não tinha visto, socorro, peraí. Eu achei estranho que ninguém tá falando comigo, mas ok. Bastante ansiedade de separação, apego, a ansiedade, não aceita outro animal, legal. Tem várias pessoas falando agora que eu tô vendo. Convulsão, olha, tem 2 animais com convulsão, legal, vamos falar, vamos ver lá na frente. Pera aí, gente, deixa eu só dar uma lida aqui pra acompanhar vocês. Eu tô vendo que ninguém tá falando comigo. Tá bom, então. Voltei. Tá bom, só pra eu ter ideia. Ciúmes, então quer dizer apego. Ok, então tá. Então, quando a gente não tem essa consciência, né, esse conhecimento, e quando eu falo isso, eu não falo pra vocês assim, vocês não sabem o que os seus animais precisam. Longe de mim falar isso. O problema é que muita coisa a gente sabe, mas a gente não põe em prática, e não necessariamente com isso, com outros aspectos da vida. Alguém concorda com o que eu tô falando? Porque eu tô aqui exatamente para isso, para ser esse canal, para expandir a consciência de vocês, trazer vocês pro centro e dessa forma poder chegar nos animais de vocês e auxiliar no relacionamento de vocês, numa melhor qualidade de vida, numa cura, num bem-estar e assim por diante, tá? Então, quando eu falo de desequilíbrio, eu falo que a gente está não fazendo as necessidades essenciais, ok? Eu preciso bater nisso para ficar bem claro. Por quê? Porque quando eu falo da questão das necessidades essenciais, eu começo a perguntar assim, né? E quando eu perguntar assim, pessoas não levem pro lado pessoal, não fiquem bravas, não se sintam ofendidas, enfim, né? Até porque eu não estou falando com você, mas eu estou falando para você. Então, primeiramente,
Quando você adotou o seu animal, você comprou o seu animal, você ganhou o seu animal, você adquiriu o seu animal, ou esse animal chegou até você de alguma forma, você tinha alguma intenção com esse animal? Ou você teve alguma intenção, ou ele simplesmente caiu no seu colo? Quando eu falo intenção, eu quero que você observe acolhidamente, assim. Seja acolhedor com a sua própria resposta. Quem quiser pode compartilhar aqui comigo também, que é legal pra gente todo mundo ver. E aqui ninguém julga, tá? Quando houver julgamentos aí, é com a própria pessoa. Então fiquem tranquilos pra se abrir dentro das minhas egrégoras, ok? Então, quando eu falo qual a intenção, né? Por que você trouxe esse animal pra dentro de casa? É aí que eu começo a olhar o porquê de distúrbios de possíveis comportamentos. Calma que eu vou chegar lá, tá? Vai fazer sentido. Enquanto isso, também compartilha essa live com quem você acha que vai fazer sentido, tá? Por favor. E quem tá entrando agora, me conta. Seu animal tem algum distúrbio de comportamento? Ansiedade, medos, apego, se coça muito, alguma coisa, faz xixi em qualquer lugar errado, acontece alguma coisa que é fora do normal? Então, quando eu pergunto da intenção, é porque quando a gente pega esse animal e coloca pra dentro, ele sente por que ele está sendo colocado dentro da família. Uma coisa que, assim, é recorde de maiores intenções hoje em dia. Ah, Pri, eu moro sozinha e quero uma companhia. É uma intenção, tá? Ah, Pri, eu tô com meu companheiro e a gente quer ter um cachorro. Vulgo, entre aspas, entre parênteses, talvez um filho. Ponto de interrogação, fecha parênteses. É uma intenção, tá? Essas intenções, muito importante também falar que elas podem não ser conscientes, tá? Quando eu falo a questão do filho, quando eu falo dessa companhia, às vezes é inconsciente tentando suprir algo, mas a gente entra mais a fundo já já. Deixa eu pôr aqui um insight que eu tive. Pera aí, senão eu vou perder o fio da meada. Ok, legal. Tá bom, eu coloquei esse animal pra dentro de casa porque a gente quer um companheiro pro nosso filho. Então a gente quer um animal pra brincar com o nosso filho. Ou nosso filho brincar com esse animal. É uma intenção, tá? Que mais? Se alguém tiver alguma intenção de ter colocado aí, coloca aqui pra mim. Por quê? Por que eu tô falando pra gente ter essa consciência dessa intenção? Porque esse animal ele vai receber essa intenção que foi colocada. E dentro dessa intenção pode haver a aceitação dessa vida, como pode ser uma negação dessa vida quanto a essa intenção. Então eu vou dar um exemplo. Um animal que entra numa família para ser o filho da família, vai ser uma família multiespécie. Provavelmente a maioria desses animais acabam gostando do que é apresentado para eles. Por quê? Porque eles comem uma ração boa, porque eles ganham várias casinhas, porque eles ganham muito carinho, eles dormem na cama e assim por diante. Tem alguns que gostam, outros nem tanto. Tem um cachorro meu que ele não suporta subir na cama, não gosta, ele não gosta de ficar muito perto, eu vou pegar muito ele, ele sai correndo e é o jeito dele. Agora vamos supor que essa personalidade desse animal que eu tenho cai numa família que tem um filho e que foi colocado dentro daquela família porque eles queriam que brincasse com o filho. Imagina para esse cachorro conviver com essa família, conviver com essa criança, o quão desafiador pode ser para ele, ok? Vão linkando, vão colocando, porque cada um é um cada um. Eu vou trazer diversos aspectos. Como eu falei no início da live, hoje a live eu não vou trazer solução, eu vou trazer pontos de vistas e aspectos diferentes que dentro disso vai se enquadrar dentro de vocês e vocês vão conseguir olhar o porquê há esse desequilíbrio dentro da sua casa, tá? Então, beleza. Esse animal tem comportamento mais chato. Chamando meu cachorro de chato. Olha eu, tá vendo como eu sou? E ele não vai se dar bem com essa criança. Se eu coloco ele nessa família, ele não vai ser feliz. E ele vai começar a desenvolver desequilíbrios e distúrbios de comportamento. Ele pode se tornar agressivo, ele pode se tornar bravo, ele pode se lamber muito, ele pode se coçar, ele pode desenvolver várias coisinhas, ok? Faz sentido o que eu tô falando? Como pode vir um cachorro com uma personalidade que adora uma criança.
e aí ele vai se divertir horrores, ele vai ser muito feliz, tá? Não estou excluindo a possibilidade de animais felizes, ok? Eu só estou mostrando possibilidades que podem levar a distúrbios de comportamento, tá? Então é isso. Beleza. Agora eu vou te dar outro exemplo. Um animal que... Deixa eu pensar. Um animal... O pessoal tá colocando aqui. O animal que falou que adotou e o animal acabou chegando na casa. Esses animais, eles têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esses animais, eles são da rua. Eles nunca tiveram um lar, eles nunca tiveram uma família, eles nunca tiveram uma casa, um conforto. Ou já tiveram, mas por hora não estavam tendo. Quando a gente insere eles dentro da nossa vida, a gente dá conforto, a gente dá abrigo, a gente dá amor, a gente dá carinho. E esses animais, eles tendem a se apegar a nós. E a nós a eles. Mas eles, às vezes, um pouco mais em nós. E aí entra um distúrbio muito comum, que aí eu já vou também linkando e eu vou indo embora, porque tá tudo em peixes, então eu vou embora mesmo. Esse animal pode desenvolver algo que chama síndrome de ansiedade de separação. Alguém aí tem algum animal que tenha síndrome de ansiedade de separação? O que é essa síndrome de ansiedade de separação? Esse animal, ele apresenta uma proximidade muito grande a uma pessoa. Ah, Pri, mas como é que eu vou saber essa pessoa? Aqui em casa moram 5 pessoas. Peraí, deixa eu passar esse avião. Ah, Pri, moram 5 pessoas em casa, meu animal se dá bem com todos as pessoas, e aí eu vou saber quem é essa pessoa. Essa pessoa vai ser o que o animal mais está próximo. O animal, a pessoa que coloca o alimento dele, a pessoa que quando chega em casa esse animal pula de alegria, a pessoa que quando chama ele vem, né? Então sempre tem uma voz de comando, né? É difícil o animal obedecer todos iguais, amar todos iguais. E de novo, não é que não exista isso, gente, mas eu tô falando como um todo, tá? E aí, esses animais de rua, por exemplo, eles vão criar esse vínculo, provavelmente, com quem colocou esse animal pra dentro de casa. E esse vínculo vai ser muito afetivo, muito forte. Quando essa pessoa sair de casa, e isso também se enquadra com outros tipos de animais, não necessariamente vindo de rua, tá? Vão linkando aí, tem gente que deve ter ganhado ou comprado, enfim, e o animal pode desenvolver algum desses quadros. O tutor sai de casa, vai no mercado, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, e esse animal começa a ter comportamentos como reatividade. Então, assim, ninguém pode brincar com ele, ninguém pode relar nele, que ele morde todo mundo. Ele odeia todo mundo. Latidos em excesso, vocalização excessiva. Então, esse animal vai ficar latindo, vai ficar ansioso, vai ficar perturbando mesmo o ambiente. Outra opção. Outra coisa, comportamentos destrutivos. Então, essa pessoa sai de casa, esse animal vai lá comer tudo, vai quebrar tudo, vai não obedecer ninguém, vai ser agressivo com outras pessoas. Vidas paulistanas, gente. Aviões e lixos. Caminhões de lixo na rua. Então esse animal ele vai ficar tendo distúrbios de comportamentos, principalmente quando esse tutor alfa, essa pessoa alfa, não está em casa, tá? Alguém aí tem algum animal que apresenta isso? Conta aqui pra gente. Outra coisa que esse animal pode desenvolver é aquela autolimpeza excessiva, aquela automutilação. Então, aquele animal que fica se lambendo muito, pá, e ele não obedece ninguém, ele só quer aquela pessoa, enfim. Isso é ansiedade de separação, tá? É algo que não é saudável pro animal, porque imagina que toda vez que você sair de casa, esse animal de alguma forma vai sofrer, né? E eles não têm consciência, gente. A consciência vem da gente e através dessa consciência que a gente consegue atuar no nosso animal. Então eu agradeço muito todos vocês que estão aqui presentes, se abrindo para ouvir essas coisas, para conhecer, para poder expandir e poder alcançar
seus animais de alguma forma, tá? Então, esses animais com ansiedade de separação, eles sofrem. E eles têm distúrbios de comportamentos não saudáveis, não legais. E aí, nós precisamos tomar cuidado com os nossos atos quanto a esse animal, o porquê que ele está desenvolvendo isso, qual a predisposição e tudo mais. Tem várias pessoas aqui falando que o animal já teve ou tem isso. Então, prestem atenção, tá? Que animais têm predisposição a ter ansiedade de separação? Primeiro, os animais novos, tá? Animais novos, eles têm a maior predisposição. Por quê? Porque eles estão num momento de... eu tô fazendo muito né? Eles estão num momento de educação. Então, se a gente não tá botando limite, se a gente não tá impondo, se a gente não tá adestrando, se a gente não tá ensinando, esse animal ele vai começar a criar o seu próprio comportamento. E em cima disso, ele vai ficar pegado em você. E esse apego vai gerar essa ansiedade de separação que não vai ser saudável para ele, tá? Principalmente para ele. Por quê? Porque a gente é consciente, a gente sai, tudo bem que a gente sai e pensa nele. Muitas vezes, muitos tutores, os animais que têm ansiedade de separação, têm tutores apegados, tutores que não conseguem ficar longe deles. Inclusive, quando sai, fica assim, ai, mas será que ele tá bem? Será que tá tudo bem lá em casa? E aí eu fico, daquele jeito. Sou fofinha, mas às vezes eu sou bem grossa também. Que é assim, por que ele não estaria bem em casa? Tá faltando alguma coisa? Tem um buraco negro no meio da sua casa que a qualquer momento ele vai cair lá, ele vai sumir e vai passar por algum perrengue? Não, ele tá super saudável, ele tá com abrigo, ele tá com comida, ele tá quente, ele tá... Então, assim, por que isso tá na sua cabeça? E aí eu vou voltar lá na intenção, mas daqui a pouco eu volto na intenção, tá? Então, observar isso. Então, animais jovens têm mais predisposição. Então, por isso é importante a gente já saber educar esses animais, tá? Outra predisposição é quando, por exemplo, eu fico muito tempo fora de casa e eu chego em casa e o primeiro tempo que eu tô em casa, meia hora, uma hora que eu tenho, eu chego e dou muita atenção pro meu animal. Muita atenção pro meu animal. Eu largo tudo, eu só brinco com ele, eu tô ali com ele, eu tô ali presente, eu dou toda 100% de total atenção pra ele. Isso não é saudável para ele. Por quê? Pra você, conscientemente, tá tudo certo, porque você tá com saudade dele, você vai ali brincar e tudo mais. Mas pra ele, quando você sair, ele vai ficar esperando por esse momento, ele vai ficar ansioso pelo momento da sua chegada. E o que não é saudável para ele. Então, o que vai acontecer? Você vai desenvolver sem saber, então é inconsciente, não é de propósito que a gente faz isso, mas você vai desenvolver essa ansiedade nesse animal e sempre quando você sair, ele vai ficar a postos esperando você chegar pra brincar, pra ter atenção. Então, assim, dentro dos estudos comportamentais, uma coisa quando você chega em casa, fala oi pro seu animal, mas vai fazer várias coisas, né? Não faz festa. Vai, tira sua bolsa, vai ao banheiro, troca de roupa, toma um banho, come. Depois, quando tudo estiver tranquilo, você tira um tempo para o seu animal. Você tira um tempo para brincar com ele, para se divertir com ele, mas que ele não associe com esse aspecto, de sua chegada em casa, tá? Então é muito importante isso. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Vocês conseguem linkar? De novo, é meu ponto de vista dentro dos meus estudos, com vários aspectos para vocês enquadrarem dentro do ambiente de vocês, tá? E os animais que possuem menor predisposição são os animais que se socializam com outros animais. Então, ou animais que têm outros animais no ambiente. Ah, Pri, mas não dá, cara. Eu já tenho um cachorro, eu moro num apartamento pequeno. Ou eu já tenho um cachorro, mas eu não quero outro animal. Ou tenho um gato, não quero outro animal. Não dá pra eu ter outro animal dentro de casa pra ele socializar. Tá tudo certo. Você não precisa ter outro animal dentro de casa. Mas é necessário que você socialize o seu animal. Que você leve seu animal para ter contato com outros animais com uma certa frequência. Ah, mas eu levei lá no parque mês passado, ele brincou com um monte de cachorro. Tá bom, mês passado. Quantos dias faz que você tá em casa?
Tudo bem que a gente tá num momento diferenciado, mas passeia com ele na rua, leva ele para cheirar outro animal, para realmente se socializar, sentir cheiros, ver que a vida não é só você, não é só ele, não é só quem tá dentro de casa. Eu entendo a questão de... depois eu vou ler com calma, Jaimara, tá bom? Na verdade, eu vou aproveitar e ler aqui. Tem gente falando que tá concordando e que se enquadra. Eu entendo a questão de estar tudo bem em casa, mas penso em judiação. Fico o dia todo sozinha e saio de novo e fico sozinho. Tenho várias pessoas e ela só tem eu. Faz sentido, né? Gente, eu falo da judiação porque tem gente que fica em casa o dia inteiro com o animal e não sai pra jantar, não sai pra ver a família, não viaja um final de semana porque tem dó de deixar o animal sem a sua própria presença, tá? Então, precisa olhar pra quê? Claro, se você fica o dia inteiro sozinho, não tô falando pra você ficar o dia inteiro sozinho e sair à noite, todas as noites. Eu tô falando pra você ter um equilíbrio. Mas tem muita gente apegada e eu não vou entrar muito nesse quadro que eu sei que tem bastante gente assim. Então é isso. Então, é importante a gente socializar o nosso animal com outros animais para que eles tenham contato, para que eles se cheirem, para que eles tenham estímulos de hormônios, para que eles tenham movimentos acontecendo e ele veja que o mundo não é só você e ele, só você, a caminha e ele, só você e ele, né? Porque ele vai criando isso e aí ele vai criando o quê? O apego, né? Então ele coloca você num pedestal, você é tudo na vida dele. Então assim, ele vai estar ali 100% pra você e ele não vai estar vivendo a vida dele. Ele tem uma vida, gente. Os animais, eles possuem uma vida, eles possuem um processo deles, eles têm uma evolução deles e eles escolhem passar ao nosso lado, mas eles têm o processo deles. A partir da hora que eles vivem a nossa vida, tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa que não está certa. Vasquesta, me chama depois que eu te respondo. Quando eu volto. Bom, é isso, gente. Então, uma dica. Quem mora em apartamento em São Paulo, não dá pra socializar porque eu não tenho tempo, não dá pra levar, não sei o que fazer. Creche. Hoje em dia tem muita creche e a indicação é que você leve para a creche. Deixa lá 2 vezes por semana. Ah, Pri, não sei. Aí volta, mas eu não consigo passear, ele não gosta de passear na rua, eu não consigo ter tempo. Então você vai tirar um momento, vai levar esse animal para essa creche, vai deixar ele lá, vai buscar ele lá e vai levar para sua casa. Imagina todo esse tempo que você fica fora, ela fica sozinha em casa. Vamos falar, entediante, né? A gente hoje na quarentena tá vendo quanto é desafiador ficar em casa sozinho, sem fazer nada. Imagina pra eles que passam uma vida inteira dessa forma. E a gente não tem a consciência. Então, vou voltar lá na frase, que tem bastante gente entrando e saindo. Uma frase que eu falei, qual é um dos motivos dos desequilíbrios de comportamento, dos distúrbios de comportamento? É a falta de conhecimento, falta de conhecimento mesmo, sobre as necessidades essenciais de cada espécie. Então, se o meu animal ele precisa passear, ele precisa socializar, ele precisa ter movimento, eu preciso fazer com que ele tenha esse movimento. Se ele não tiver esse movimento, o que vai acontecer? Vai desequilibrar, em algum jeito ele vai desenvolver algo, ele vai te demonstrar. Ele não vai falar pra você, ai mãe, nossa, eu tô super entediado, me leva pra passear. Ai mãe, que saco ficar em casa sozinho. Ele não vai ficar falando isso. Ele vai desenvolver alguma coisa e ele vai tentar te mostrar através desse comportamento, tá? Porém, se você não está atento, você não tá olhando, você não tá disponível pra ver aquilo, ele vai começar a ter desequilíbrio, e uma hora pode virar alguma coisa mais séria. Boa, Débora. Tem dog walker e babá para as pets. Então, tem opção pra caramba. É só buscar e é só investir. Se você escolheu ter um animal em casa, você precisa ter consciência que ele
tem necessidades e que você precisa suprir as necessidades. Então, por isso que eu perguntei lá no início, qual foi a intenção que você teve sobre esse animal? Você tinha consciência? Ah, não, mas eu peguei um animal, eu achei que era só dar água, comida, uma casinha, brincar de vez em quando e ele tava bem. Então, sinto muito. Se você acha que ter filho é só ter um filho e dar comida e educação, tá muito errado. Tem toda uma vida pela frente, tá? Então, é importante a gente ter essas consciências. Então, quando eu falo de distúrbio de comportamento, eu quero que a gente pense no que é normal para um animal normal, um habitual, e o que tá fora. E dentro disso a gente vai se enquadrar, tá? Continuando, voltando lá na ansiedade de separação. As coisas que diminuem a predisposição a desenvolver uma ansiedade de separação. Então, animais que socializam, animais precisam se socializar e assim eles vão, né, ser mais difícil ele desenvolver algum distúrbio de comportamento. Alguém falou aqui, depois que eu coloquei na creche ele melhorou muito. E adestramento, então você adestrar o seu animal, você impor limites, você mostrar pra ele que quem manda é você e não eles, porque dessa forma eles conseguem compreender até onde eles podem ir. A partir da hora que eu não imponho limite, que eu não adestro, que eu não mostro como as coisas funcionam, ele cria na mente dele como ele acha que as coisas funcionam, e se as coisas não funcionarem como ele acha que funciona, ele vai ficar confuso, e quando ele fica confuso, ele vai te mostrar de alguma forma. Então, ele vai te mostrar, provavelmente, através de uma ansiedade, através de uma lambedura excessiva, através de uma agressividade, através de um latição em excesso, fica latindo pro nada, né? Aquele cachorro que late. Esses cachorros, pra mim, que ficam latindo o tempo inteiro, dentro de casa, sem motivo, é um animal que não tem limite. Que ninguém um dia falou pra ele assim, para, tá tudo bem, não tem nada. Porque na hora que você mostra que tá tudo bem, que não tem nada, e você põe um limite, ele para. 90% dos casos, tá? E agora, mais desafiador, se mantenham aí, se vocês sentirem necessidade de sair, não saiam, observem o que eu vou falar, acolham com amor, que é uma coisa que é menor predisposição para os animais desenvolverem esses tipos de distúrbio, como a ansiedade de separação, é o tutor que tenha o lado afetivo e emocional estável. Então, que tenha uma estabilidade emocional. É a hora que cai. A galera vai embora porque não consegue ouvir muito. Mas, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque lembra quando eu falei sobre a intenção? Sobre por que você colocou esse animal pra dentro de casa? Hoje em dia, gente, muitas pessoas têm colocado animais pra dentro de casa para suprir algo. Consciente ou inconsciente. Não tô falando que você pegou o seu animal para suprir um buraco. Não é isso. Mas muitas pessoas querem suprir algo. Então, quando eu falei lá no início que as pessoas adotam, por exemplo, para brincar com o seu filho. Por que você quer colocar um cachorro para brincar com seu filho? Porque você tá sem tempo para brincar com seu filho? E aí talvez seja mais fácil adotar um cachorro? Não sei. Eu tô com meu companheiro e aí a gente não tá no momento de ter filho ainda, porque a gente tá querendo ficar mais estável no trabalho, a gente não tem tempo. É mais fácil. O que vai lá? Adota um cachorro e põe pra dentro de casa. E aí, eu não tô falando que vocês fazem de propósito, ou vocês, inclusive eu, mas a gente faz a nível inconsciente. Por quê? Porque é muito mais fácil criar um cachorro do que um filho. Mas, na hora que eu falo que eu pergunto, você tem cachorro? Eu tenho um filho. E aí, esse animal, ele recebe essa carga. E essa carga é muito pesada para ele. E nessa hora, ele começa a desenvolver distúrbios de comportamento. Porque ele começa a sair do lugar dele, a gente começa a suprir as necessidades essenciais, a gente começa a não suprir as necessidades essenciais da espécie dele, e a gente começa a suprir as necessidades essenciais da nossa espécie.
tá? E essa hora o animal ele fica perdido, ele fica desequilibrado e por consequência ele desenvolve alguma coisa. Nossa, eu falei muito rápido tudo, né? Tá fazendo sentido, né, gente? Dói às vezes ouvir umas coisas, mas é isso. Então, compartilhem essa live, gente, se vocês sentem que alguém pode melhorar alguma coisa para alcançar o seu animal que tem alguma, né, algum desequilíbrio comportamental, compartilhe essa live aí, galera. Então, é isso assim. Então, eu dei 3 chances, 3 opções no início para falar o que poderia ser, o que poderia levar a esses distúrbios. Um era o energético, que não vou falar hoje, porque eu faço lives inteiras para falar disso. Depois, o ambiental e o emocional. Então, o emocional é isso que eu falei. É o emocional do tutor que, de alguma forma, reverbera nesse animal. Então, é uma das, né? E esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Isso não peguei em lugar nenhum. Eu criei quando eu tava montando sobre essa live. O ambiental são fatores externos, então sem ser o tutor. Por exemplo, a história que eu falei do cachorro com o filho, que o filho fica puxando o rabo, que o filho fica atormentando a vida do cachorro, que o filho causa na vida do cachorro, dá susto no cachorro, e o cachorro ele é infeliz. Isso vai levar a algum desequilíbrio, algum distúrbio. Provavelmente esse animal vai ficar agressivo, provavelmente esse animal vai ficar se lambendo em excesso, vai ficar escondido, vai ficar triste, né? É um dos fatores. Outro, ambiental. Chegada de novos membros familiares, por exemplo, uma criança. Então, esse animal, ele era o animal, né? Ele era idolatrado na casa, porque ele era o centro das atenções. Mas agora a gente teve um filho e esse animal não é mais o centro das atenções. Muito pelo contrário, ele não é nada das atenções agora. Quem é o centro das atenções é o nenê. Esse cachorro vai ser colocado de lado. Ele vai sentir, gente. Ele não vai ficar de boa. Ai, que bom, chegou um novo membro, parabéns, uhul. Ele vai provavelmente não gostar dessa criança. Não é uma regra, não é uma via de regra, tá? Eu tô falando probabilidades de distúrbios de comportamento. Existem muitos animais que quando chega uma criança, ele vira melhor amigo da criança, tá? Mas eu tô falando coisas que levam a distúrbios. Então, quando você for, por exemplo, ter um bebê, você conversa com esse animal, você conta quem que tá chegando, por que tá chegando, que sim, vai demandar mais da sua atenção, mas você não deixa de amá-lo. Então, isso entra um pouco da comunicação entre espécies, tá? Mas também não dá pra adentrar muito nesse assunto. Mas é importante a gente preparar esse campo para esse animal, porque até então ele era o centro das atenções e agora ele não é mais. E quando ele deixa de ser, ele vai desequilibrar e ele vai desenvolver algo, tá? Outra coisa, adotei outro animal. Adotei um cachorro, adotei um gato e esse animal não foi avisado, não foi preparado e, consequentemente, ele vai se sentir mal. Na hora que ele se sentir mal, ele vai desenvolver algo, né? Então ele pode ficar agressivo com esse outro animal, ele pode não aceitar esse outro animal, ele pode desenvolver algo, a imunidade dele pode cair, enfim, 3 pontinhos, porque é infinita possibilidade. Mas a introdução de outro animal em casa pode levar a esse problema comportamental no animal. Faz sentido, gente? Vocês conseguem compreender, assim, o que eu falo, né? Se não fizer sentido, eu gosto que vocês comentem aqui comigo, tá? Deixa eu pensar algum outro ambiental. Mudança de casa, por exemplo. Se você muda de casa e leva o animal sem comunicá-lo, sem, né, passar para ele que vocês estão mudando de casa, ou ele não gosta da nova casa, pode ser um motivo para esse animal desenvolver algum distúrbio de comportamento, tá bom? Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês aqui os problemas comportamentais, quando não tratados, não olhados, não acolhidos, não observados, eles vão piorando conforme a idade, tá? Quanto mais velho o animal vai ficando, mais intenso ele vai ter esse problema de comportamento.
Ó, falaram aqui, introduziu o novo animal em casa, teve problema. Exato. Então, assim, sabe quando a gente fala daquele velho ranzinza? É porque ele pegou tudo que ele tinha de mais chatinho e foi ficando velhinho e foi ficando ranzinza. Então, os animais com problema de comportamento, é exatamente isso que vai acontecer. Então, se eu não mexer nisso quando ele é mais novo, a probabilidade de conseguir alterar isso quando ele é mais velho é muito menor, porque ele já tá com aquilo instaurado na cabeça dele e é isso. Então, se eu vivo uma realidade, se eu, sei lá, tomo água e todo dia a água tem gosto de alguma coisa e eu tomo isso durante toda a minha vida, quando eu for tomar uma água e não tiver o gosto de água, eu não vou achar que aquilo é água e eu não vou querer tomar aquela água. Não sei se ficou bom esse exemplo, mas é pra vocês entenderem que o negócio fica instaurado e que é mais desafiador alterar isso com o tempo, tá? Outra coisa que é importante falar animais idosos que desenvolvem problemas de comportamento como agressividade. Ah, meu animal ele sempre foi dócil, agora ele ficou mais velho e ele ficou agressivo. E aí? Problemas de animais idosos agressivos pode ser, não é uma obrigatoriedade, mas pode ser que esse animal ele esteja sentindo desconfortos e dores pelo corpo. E dessa forma, o que acontece? Ele desenvolve através da agressividade. Você acha que ele tá bravo, você acha que ele ficou chato, mas não é, porque ele tem um limite que você não tá sabendo respeitar e ele tá desenvolvendo dessa forma de agressão, tá? Então é importante, eu notei isso porque eu senti que era legal trazer. Bom, no caso de depressão felina, o que você sugere? Eu não consigo te responder assim, espaço. Infelizmente, a gente tem que ver mais profundamente o que tá acontecendo, tá? Gente, seguinte. Eu falei muito sobre comportamento e não vou conseguir abordar sobre a parte de doenças físicas. Como tratar isso? Minha gata tem cerca de 11 meses e não aceita as duas que chegaram depois dela. Tem que trabalhar uma comunicação, talvez um floral. Reiki ajuda, eu faço reiki na introdução de novos animais, é bem legal. Mas, enfim, vai depender do animal, tá? Vai depender do caso e eu não vou conseguir responder caso por caso aqui, gente. Eu vou trazer, o que eu falei, eu vou trazer tudo. E dentro de vocês enquadram e vejam o que dá melhor pra cada um de vocês, né? Não dá pra falar como um todo. Gente, seguinte, eu tava querendo trazer sobre a parte física, doenças crônicas e tudo mais, mas não vai dar, porque senão não vai passar do tempo e eu não gosto também de sobrecarregar vocês, enfim. Então, eu vou finalizar a parte de comportamento e aí eu marco com vocês, a gente faz uma live que eu entro nas doenças crônicas em específico, tá? Vai ficar salvo assim, Natasha. Então, uma solução para um distúrbio de comportamento é estudar e pesquisar sobre quais são as necessidades essenciais daquela espécie, entender o que é melhor para aquele animal, então seja para os cachorros que eu falei, passear, brincar, né, fazer movimentos com que faça que ele fique dentro de um equilíbrio dele mesmo, então ele assim não vai ficar entediado, assim ele não vai ficar sem se socializar com outras vidas. E aí a gente vai trazendo aos poucos essa forma de equilíbrio para ele, tá? Então, estabelecer esse tipo de necessidades essenciais e realmente reconhecer. Então, vocês podem associar coisas, né? Pode associar um adestramento, pode associar um floral, pode associar uma constelação, um reiki, uma homeopatia, uma acupuntura, não sei, vai depender do caso, vai depender do que faz mais sentido para vocês, tá? Mas essa é a solução. E basicamente seria, né, essa forma pra mim, dentro do meu ver, de ajudar o animal com desequilíbrio de comportamento. Mas, de novo, é muito abrangente, vai depender. Tem gente que chega a administrar medicações alopáticas. Eu não sou a favor, assim, eu tento de tudo antes. Mas é uma alternativa, tá? Gente, seguinte. Como todo mundo já sabe,
Eu vou falar bastante ainda sobre isso, vou falar dos desequilíbrios de doenças também dentro disso, assim, então eu sempre falo aqui, tem várias lives salvas também de outros assuntos, ou desses mesmos em outros momentos que eu falei de outra forma e, enfim, abordei de formas diferentes. Mas eu preciso relembrar vocês que tá rolando as inscrições para o curso da espiritualidade nos animais. E esse curso, eu realmente falo sobre a comunicação, eu falo sobre essa questão da intenção sobre o animal, eu falo sobre como a gente consegue colocar esse animal dentro de casa de uma forma saudável para ele, realmente. Então, com outro olhar, sem ser esse olhar que eu trouxe hoje, né? Um olhar de realmente respeitar o limite desse animal, colocar esse animal no lugar dele, enfim, fazer outros movimentos e outros diversos temas que eu vou abordar dentro do curso da espiritualidade nos animais. Então, é o primeiro curso do ano. Eu abri a 4ª turma desse curso já. Em 6 meses eu tive 4 turmas, que é um curso que eu vou ensinar vocês sobre isso, assim, sabe? Expandir a consciência através de informações que vocês vão poder juntar elas e colocar no dia a dia com vocês ou com seus animais, ou para quem trabalha com os animais, você com seus pacientes. Então, assim, quem sentir e quiser saber mais, o link tá lá na bio, tá? Dê uma olhada. Lá tem um vídeo que eu explico um pouquinho sobre o que é esse curso. E eu indico muito esse curso para todo mundo, assim, que quer realmente se aproximar dos animais de alguma forma, sabe? Quer olhar a perspectiva que tem dos animais aí para trazer uma saúde. Então, todo mundo que ama animal, eu indico que fizesse esse curso. Eu queria abrir ele, deixar ele aberto para todo mundo fazer, porque ele realmente agrega muito, mas infelizmente eu preciso fazer os movimentos para poder estudar mais, para poder estar aqui, né, disposta a partilhar esses conhecimentos com vocês. Então, por isso que eu peço um valor de troca. Mas esse valor de troca, gente, juro, só a especialização de um desses temas já é 3, 4 vezes mais que o valor de troca que eu peço. Então, assim, é realmente para poder fazer o negócio acontecer para vocês. Então, quem sentir, vai lá dar uma olhada. Ele vai começar quarta-feira que vem, tá? Vai ter aula bônus de constelação, vai ter uma constelação ao vivo com os alunos, o professor vai escolher. Não vai ser meu professor, não vai ser eu, vai ser meu professor que vai dar. Ele vai escolher lá durante o curso e aí ele vai constelar você e seu animal, vai constelar seu animal, enfim. A gente vai no feeling. Mas também a gente vai falar sobre alimentação natural, então vai ser um bônus, que também vamos ter uma veterinária falando sobre alimentação natural nos animais. Então, assim, é tudo para agregar vocês e seus animais. Então, de alguma forma, chegar até vocês e vocês levarem isso para a vida dos seus animais. Então, quem quiser, vai lá no link da bio, tá lá. E amanhã, depois do Reiki à Distância, que vai ter, amanhã às 19h19, coloquem lá o nome dos animais de vocês. Eu vou fazer uma live pra contar pra vocês o que é esse curso de verdade, assim. Então, se você ficar com alguma dúvida, vai lá ver a live, né? Com certeza vai agregar muito, gente. Se imagina... Espero que eu tenha agregado nessa live aqui de 50 minutos um pouquinho. Imagina 12 horas. O curso, ele tem em média 12 horas ao todo. Então, imagina o que eu faço em 12 horas com a sua mente. Eu expando ela, eu deixo ela enorme e eu ensino como olhar pra dentro de você, principalmente porque a gente tá todo conectado, né? Espiritualidade nos animais. Nós somos o que mesmo? Né? Então, animais humanos, mas não deixamos de ser animais. Então, fica aí o convite pra vocês, tá? Então, assim, pessoal, é isso. Vão lá colocar o nome dos animais de vocês pro Reiki à Distância de amanhã, compartilhem e estejam presentes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar sobre casos específicos e tudo mais, manda mensagem aqui pra mim, a gente conversa melhor. Espero ter agregado realmente aí pra vocês de alguma forma, um pouquinho, alguma conversa, que você consiga olhar o comportamento que você tem com o seu animal ou que você não tem, que pode implantar pra auxiliar mesmo nesse processo evolutivo de vocês juntos e nesse equilíbrio constante aí entre saúde e bem-estar, né, tanto físico, energético, espiritual, mental, emocional e todos os outros. Então é isso, meus amores. Gratidão pela presença de vocês aqui até agora comigo. A gente se vê então amanhã, às 19h19 eu abro uma live para fazer o Reiki à Distância ao vivo e em seguida eu abro uma live para falar sobre o curso da espiritualidade. Combinado? E quem sentir, compartilha essa live com quem vocês acham que vai agregar. Beijos no coração e a gente se vê.